Olá, amante do terror. Mais um vídeo da coletânea do Universo SCP. E hoje, e se lançássemos SCP-096 no espaço? Eu vou analisar todos os possíveis cenários e dizer se isso poderia acontecer ou não. Então fique até o final para absorver todos os detalhes. SCP-096 é um humanoide alto, pálido, com uma força estrondosa, uma resistência impressionante e um esqueleto praticamente indestrutível. Quando alguma pessoa, ou animal, ou qualquer ser consciente que olhe para o seu rosto, seja pessoalmente, por vídeo ou por foto, e não importa a segurança, ele sempre vai conseguir matar quem olhou seu rosto, a menos que este seja imortal. E mais uma vez eu vou ter que reforçar que retratos não fazem efeito, e 100% das imagens da internet são retratos, porque senão vem um monte de gente falar que eu condenei todo mundo e que vai morrer. Enfim. E o fato dele matar todos que olham seu rosto sem exceção e com sucesso deu brecha para que muitas pessoas quisessem fazer muitos testes com ele, como por exemplo, jogá-lo no sol, buraco negro, outra dimensão, enfim, maneiras de matá-lo ou contê-lo definitivamente. E a questão que eu vou responder aqui hoje é sobre o que aconteceria se caso lançássemos SCP-096 no espaço. Porém, essa é uma questão muito vaga, pois pode ter mais de uma representação, mas eu vou tentar responder todas o mais claramente possível. Contudo, SCP-096 não vai morrer, não importa o quão longe ele esteja da Terra. Porém, quando falamos de contenção, aí a história muda, porque temos um espaço mais amplo para pensar. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para o primeiro cenário: deixá-lo em órbita no planeta em uma estação espacial. Então, o que a Fundação teria que fazer seria colocá-lo dentro de uma estação espacial e enviá-lo em direção à órbita do planeta. E não há como falar disso sem mencionar um pouco a ciência, pois ela é fundamental para o entendimento. De acordo com a lei da gravitação universal, quanto maior a distância de um corpo, menor fica a força-peso deste corpo, ou seja, menor a força da gravidade perante esse corpo. Então, se aplicarmos isso a um planeta Terra sem atmosfera, ou seja, sem a resistência do ar, um canhão lançando uma bola a uma velocidade de aproximadamente 8 km por segundo, ou seja, 28.800 km por hora, essa bola orbitaria a Terra infinitamente. E por quê? Porque haveriam duas grandezas agindo sobre essa bola, a gravidade e a velocidade. A gravidade iria constantemente puxá-la para baixo, porém, a sua grande velocidade iria fazer com que ela rotacione pela órbita infinitamente. Isso se a bola permanecer em inércia, ou seja, permanecer constantemente na mesma velocidade. Isso sem a resistência do ar e outros obstáculos. Dito isso, vamos voltar para a realidade. O planeta Terra possui atmosfera, logo, ele vai possuir resistência do ar. Porém, quando um foguete é lançado no espaço, ele possui a ajuda de propulsão, que impulsiona o foguete para que ele não caia novamente na Terra, e seja possível que não haja resistência do ar e ele permaneça na inércia. Então, se for para colocar SCP-096 em alguma estação espacial, teria que ser em uma que fique a uma distância considerável da Terra, pois não queremos correr o risco do SCP-096 cair novamente. Uma estação espacial fica geralmente a 408 km da Terra. A altitude onde já começa o espaço é 118 km. Então é mais que o suficiente para que ele fique em órbita e não caia em direção à Terra. Como eu já disse em outros vídeos, SCP-096 não precisa de nenhum dos seus órgãos para viver. E, consequentemente, ele não precisa respirar, já que ele nadou até a trincheira de Tonga, o segundo lugar mais profundo do oceano, com aproximadamente 10,9 km de profundidade.
e ainda voltou para a superfície, tudo isso sem respirar. Então eu acho que ele se daria bem no espaço. Mas primeiro, eles teriam que dar um jeito de fazer com que ninguém visse o rosto do SCP-096 do espaço, pois qualquer um com um telescópio poderia mirar para o rosto dele e ver. Um saco não adiantaria muito, pois quando algo está em órbita no espaço, ele meio que está em uma queda livre infinita, por isso que as coisas flutuam no espaço. Então, se tudo está em uma infinita queda livre, o saco na cabeça do 096 iria acabar porventura saindo. E como iriam lá para colocar de novo? Então, o mais sábio de se fazer seria prendê-lo em uma caixa de metal bem resistente e, obviamente, sem janelas. Assim, ninguém conseguiria ver o seu rosto, pelo menos não pessoalmente. Mas será que ele conseguiria voltar caso alguém visse o seu rosto? Infelizmente sim, porque isso se aplica à terceira lei de Newton. Toda ação requer uma reação. O que quer dizer que se alguém visse o rosto do 096 enquanto ele estiver orbitando a Terra, primeiro ele ia quebrar a caixa de metal e depois, aplicando uma força de ação à estação, no caso um pulo, a reação seria ele ter um impulso e cair de volta para a Terra. E não adiantaria simplesmente jogá-lo no espaço, pois ele ainda estaria orbitando a Terra e eventualmente ele vai cair, pois para ele permanecer em órbita, primeiro ele precisa estar em inércia, e se essa inércia for quebrada, a gravidade vai puxá-lo de volta, e não vai adiantar de nada. E mesmo que jogue ele além da gravidade da Terra, ele ainda vai orbitar o Sol, e em algum momento ele vai acabar na órbita da Terra novamente. Porém, ainda existe uma outra possibilidade, que não é tão possível assim, que é mandá-lo ao espaço interestelar, além das fronteiras do Sol. Nós vivemos dentro do Sistema Solar, óbvio, mas sabemos muito bem que ele não é infinito. Mas onde fica a fronteira do Sistema Solar? Na verdade, ele tem duas fronteiras, o choque de terminação e a heliopausa. E basicamente, quando se ultrapassa essas fronteiras, você já entrou no espaço interestelar, onde não há gravidade, pois não há corpos massivos que distorçam o espaço-tempo. Então, você estaria totalmente à deriva, sem ir para lugar algum. Então, com isso, poderíamos enviar o SCP-096 ao interestelar, correto? Tecnicamente sim, mas praticamente não, porque a distância é meio grande, cerca de 123 unidades astronômicas. Parece pouco? Vamos converter isso em quilômetros. Daria cerca de 18 bilhões e 400 milhões de quilômetros daqui. Mas ainda assim, a sonda Voyager 1 e 2 estão no espaço interestelar. Então, por que não colocar a 096 em uma sonda? Tem dois pequenos problemas. A sonda não foi feita para carregar tripulantes. E mesmo que fosse, ainda assim, a Voyager 1, a sonda mais rápida inventada até então, foi lançada em 1977 e ela só chegou no espaço interestelar em 2012, 35 anos depois. E se alguém, nesses 35 anos, resolvesse olhar o rosto do 096 por acidente, ou a sonda der um problema, são muitas variáveis. Porém, a pergunta mais importante é: se ele fosse enviado para o espaço interestelar, ele conseguiria voltar? Bom, se olhassem para o rosto dele, enquanto ele está no espaço interestelar, não iria acontecer absolutamente nada, pois é impossível ele ter um impulso forte o suficiente para voltar para a Terra. A distância é muito grande, até para o 096. Então, se ele tentasse pular, o máximo que iria acontecer é ele ficar flutuando à deriva no espaço para sempre.
ou pelo menos até o destino fazer o seu trabalho. Mas em suma, se enviássemos SCP-096 ao espaço, ele conseguiria voltar? E a resposta é: depende da distância, pois ele precisa estar fora da órbita da Terra ou até fora do alcance da gravidade dela. Mas a contenção definitiva de SCP-096 só aconteceria de verdade no espaço interestelar, no espaço entre as estrelas, onde não habita planeta nenhum e é além do sistema solar. Mas tem um problema. A contenção definitiva do SCP-096 está a quase 1 ano-luz de distância, o que significa que demoraria 1 ano para chegar lá? Sim, demoraria 1 ano. Só que isso viajando na velocidade da luz. No próximo vídeo, vamos falar sobre o quão rápido pode ser SCP-173, porque todos sabemos que ele não se teleporta. Então, se ele não se teleporta, o quão rápido ele pode ser? Muito obrigado e até o próximo vídeo.